gente descobrir, né? A gente chegar até o finalmente. Amigos aqui que puderam ajudar a gente na época, tem uns que estão aqui, outros não estão. Mas eu entendo também que se não estão, porque é permissão do Senhor. Muitos foram convidados, mas eu falei com o Senhor que só vai vir quem o Senhor permitir. Aleluia. E eu já deixo já meu agradecimento a cada um de vocês, presbítero Beto, Fernanda, cada um de vocês. Uma honra ter vocês aqui, tá? Podendo... Você está dirigindo esse culto de ação de graça, o presbítero está trazendo a palavra. O culto de ação de graça, vamos lá. O culto de ação de graça foi realmente sobre a gratidão. Eu tenho gratidão na minha alma por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Na época das cirurgias, quando fui diagnosticada, eu estava até contando isso para minha cliente hoje, né? Eu falei que foi tenso, irmão, vou te falar. A gente, né? O risco maior que eu tinha era... O risco, posso dizer, quase 100% de perder a minha perna. E eu, quando recebi, né, o médico falou, eu lembro que eu saí do consultório sozinha, eu fui sozinha, e eu sentei num banquinho, assim, no pátio do hospital, e eu peguei o telefone e liguei pro Rafa. No momento que eu tava chorando, só via na minha mente assim, eu vou perder minha perna, porque você só fica com o diagnóstico final, né? Ali na hora eu não exerci a minha fé. Hoje eu exerço a minha fé. Pode vir o diagnóstico que for, porque eu exerço a minha fé. Eu tenho rompido ela todos os dias, né? A gente vem rompendo a fé todos os dias, né? E hoje eu estou servindo a esse Deus poderoso, grandioso, que pode todas as coisas, e eu falo com Ele, mesmo que diante dos diagnósticos ruins, se eu tiver que passar, eu vou passar, porque eu sei que o Senhor vai estar comigo. Aleluia. O Senhor não vai me desamparar. E eu falo, até que se eu tiver que passar, eu sofrer para alcançar vidas e pessoas, eis-me aqui, Senhor. Eu falo isso com o Senhor. Entendeu? Porque ainda é pouco ainda, o que Ele tem feito por mim. Ainda é pouco. E aí, eu chorando lá naquele pátio daquele hospital, eu falei assim, eu vou falar pro Rafael que ele não precisa mais ficar comigo, né? A gente já estava morando junto já há algum tempo. A gente não morava nessa casa. E eu falei assim, eu vou ser um empecilho para ele, né? Porque o médico falou, pô, 99% é 99%, né? Você só tem uma chance de sair da mesa de cirurgia com o pé, né? Muito pouco, né? Mas eu, naquela época, não servia um Deus que se hoje falasse que seja 0,00001, amém. Seja para honra e glória do Senhor. A gente, quando recebe um diagnóstico desse, a gente olha, né? Eu sempre falo isso, que a gente às vezes olha as pessoas na rua, sem perna, né? Os cadeirantes e tudo mais, você fala, nossa, que superação, né? Mas aí quando é contigo, fica estreito. Verdade. Aí eu projetei ali sentada naquele banco de hospital, praticamente na minha mente, eu falei assim, meu Deus do céu, como que eu vou viver sem perna? Como que eu vou trabalhar? Como que eu vou ter meus filhos? Eu vou criar meus filhos sem perna? E ali a minha mente foi longe. Eu liguei pro Rafael, falei com ele, cheguei à noite em casa, a gente conversou e já decidida, já que queria separar, eu falei, ele não é obrigado a ficar comigo, porque vai ser bem simples para ele, novo, ele tem direito de seguir a vida dele, eu vou ser um estorvo para ele, né? Imagina como que minha vida vai ser daqui para frente. Oh Deus. E aí, eu cheguei nesse dia, a gente conversando em casa, eu muito abalada com tudo. Aí ele chegou pra mim e falou assim, meu bem, eu te amo. E pode acontecer o que tiver que acontecer, você com perna ou sem perna, eu te amo. E eu fico contigo e nós vamos passar tudo isso juntos. E nós passamos para a honra e glória do nosso Deus. A minha fé ali foi exercitada, né? Mesmo que estava ali pequenininho, como um grãozinho de mostarda, né? Como diz na palavra do Senhor. Mas ela foi exercitada. E eu passei pelas 4 cirurgias. Teria que fazer mais uma, mas infelizmente eu não pude fazer, porque devido ao custo muito alto das cirurgias, o plano de saúde me botou para fora.
já é uma outra história, né? E quando eu cheguei, consegui encontrar um médico que podia me ajudar, o Rafael estava comigo nessa hora. E aí, que é o Dr. Feliciano. E aí eu já tinha escutado, né? Já tinha passado na mão de vários médicos, cada um com esse diagnóstico. Vai subir na mesa de cirurgia. Primeiramente, os primeiros médicos, o rasgo seria do início da perna até o final. O risco de amputação era quase 100%. E aí, acabou que eu consegui, né? Cada médico foi me encaminhando para outro, até que eu cheguei no Dr. Feliciano. Mas ali já estava num bombardeio de informação na minha mente. Eu já estava sem esperança. Tipo, já com aquele diagnóstico já quase de 100%, né? Realmente eu vou perder minha perna, não vou ter para onde correr. Quando eu cheguei lá na sala do Dr. Feliciano, Rafa estava comigo, ele me acompanhava em tudo. Eu largava o trabalho dele, pedia na empresa, ele ia comigo em todos os diagnósticos. Ele estava presente, né, depois desse primeiro. E aí, o Dr. Feliciano falou assim, minha filha, segurando a minha mão. Eu naquela época, quando eu falo que eu exercitei minha fé, porque ali eu sabia que tinha um Deus que podia todas as coisas. Eu sabia que eu tinha um Deus que eu podia dobrar os meus joelhos e pedir, clamar por Ele. E pedir aquele socorro. Jesus, me socorre, Senhor, me socorre. Me dá uma direção, coloca um médico que vai poder me ajudar, um médico que vai poder, sabe, para eu não perder minha perna. E ali o Senhor já estava conduzindo o nosso caminho, com a maneirinha dele de nos conduzir já para o caminho dele, para a nossa fé ser exercitada e a gente confiar que existe um Deus que pode todas as coisas, sabe? E ali o Dr. Feliciano falou, filha, me segurou na minha mão e falou assim, eu vou te pedir uma coisa. Ele só abriu, o meu exame fechou, aí ele falou assim, você deve ter escutado muita coisa até aqui, né? Eu falei, escutei. Ele só vou te pedir uma coisa, esquece tudo que você falou, tudo que você escutou até aqui. E escuta o que eu vou te falar daqui pra frente. Eu tenho como te ajudar. Eu posso te ajudar. O procedimento é esse. Eu vou avaliar o seu caso, vou estudar teu caso, vou ter que estudar, vai ter que ficar o material todo comigo, porque eu tinha muita coisa de material, de muita ressonância. Vai ter que ficar comigo. Só que eu vou te dizer uma coisa. Você pode conviver com essa doença durante muito tempo. Só que tem um porém. Você não pode engravidar. Você não pode ter uma criança. Porque é certo que você fica em cima de uma cama. Sabe, não posso nem te dizer se você levanta dela. Porque o risco de trombose é quase 100% numa gravidez. As suas veias e suas artérias, aqui eu não posso te dizer se é veia ou se é artéria, porque elas estão muito dilatadas. E na gravidez já é normal dilatar. E elas comprimiram muito a minha parte da coxa. Então, o risco de trombose é quase que 100%. Então, eu te aconselho, não engravide. Ou, se você quer engravidar, você vai ter que passar para uma mesa de cirurgia. Mas passando para a mesa de cirurgia, tem os riscos. Risco de uma embolia pulmonar, risco de ir para o cérebro e dar uma isquemia numa das veias e risco de amputação também. O risco agora piorou, né? O risco era só de perder a perna, já dobrou com mais 2 diagnósticos. E eu naquela hora ali, eu falei, doutor, eu quero engravidar. Eu quero ter um filho. Ele até colocou a opção de adotar. Eu falei, não quero, eu quero ter o meu filho. Eu quero ter o meu filho e eu vou passar o que tiver que passar. E eu quero sim passar por essa cirurgia. Eu vou aceitar. Aí ele, então tá bom, já que você vai aceitar, nós vamos dar início, então eu vou estudar o teu caso. Passei pelas 4 cirurgias. Primeira cirurgia, amém, deu tudo certo, pra glória de Deus. E eu lembro que até hoje, na primeira vez que eu subi naquela mesa de cirurgia, minha família tá aqui que me acompanhou, minha tia, minha mãe, minha irmã, me acompanharam em todos os processos também, ficaram no hospital comigo, tive que ficar no CTI alguns dias. E aí eu ia para as revisões e falava, a primeira coisa quando eu acordava assim no quarto, no CTI, eu falava, doutor, minha perna, tá aqui, minha filha, olha aqui sua mão. Eu não sentia, né, porque era geral que eu tomava, pegava, né, tá aqui, minha filha, tá aqui sua perna. Eu falei, amém. Primeira cirurgia, segunda cirurgia, eu já comecei, doutor, já posso engravidar? Já posso engravidar, doutor? Não, você não vai engravidar.
Temos que fazer mais, não consigo embolizar tudo, tem que fazer mais. Terceira cirurgia. Doutor, posso engravidar? Não, minha filha, não vai engravidar. Tem que esperar mais um pouco, vamos fazer mais uma. Ver se vai dar, né, pelo menos com 80%, 90% de embolização para te liberar. Quarta cirurgia. O doutor falava, não, Tarsila, vai estragar tudo, Tarsila. Ele falava assim para mim, não, Tarsila, vai estragar tudo. Já chegamos até aqui, vamos até a quinta. Vamos esperar mais um pouco. E eu não consegui fazer a quinta cirurgia, porque o plano de saúde me botou para fora. Vocês terem noção, foram quase 800 mil as 4 cirurgias, cada uma avaliada em 200 mil. Eu não tinha condições, a gente não tinha condições de manter o plano de saúde, era muito caro para um procedimento desse. E aí já isso os anos se passando, tá? Os anos se passando. Chegou mais, na época, isso já tem 4 anos atrás, eu passando pelo aquele processo de tentar uma portabilidade pela ANS, para ver se eu conseguia pelo menos o mesmo valor do plano, porque como o plano de saúde me botou para fora, eu precisava daquela carência para dar continuidade ao meu tratamento. E eu, igual uma doida, andando para um lado e para o outro, caçando advogado, nenhum advogado quis entrar num processo desse, que era um processo muito tenso, não ia ter coisa, não ganhar nada, era só para eu continuar no plano, ou que algum plano me aceitasse, nenhum plano me aceita, devido ao problema. Quando bate meu CPF lá, eles não aceitam. E aí eu andando para um lado e para o outro, na sexta-feira eu fui trabalhar, tinha um amigo que estava lá, me esperando na esquina, que queria falar comigo. E aí, quando eu cheguei, fui lá, bati meu cartão, saí do galpão de bate cartão, ele me esperando na esquina, eu tenho que falar contigo. Irmão, Satanás, ele é muito astuto. Ele sabe onde exatamente ele vai mexer na tua dor. Ele sabe exatamente onde ele vai te embaraçar. Ele sabe exatamente onde ele vai mexer para te entrelaçar com ele, para você ficar mais enrolada. Sabe? A astúcia de Satanás. Mas para a glória de Deus, Deus já estava preparando o que ele tinha para fazer na nossa vida. Naquele momento, aquele homem chegou para mim, falou que o santo dele, ele era um pai de santo, ele era um colega de trabalho. Ele chegou para mim e falou que eu ia ter um problema no meu útero, que eu não ia gerar. Você vai ter um problema no teu útero, você tem que fazer um trabalho na tua casa, no teu lar, tem que limpar lá, o problema tá lá. Tem que fazer uma limpeza em você, uma limpeza no Rafael. Aí eu falei assim, como assim, João? Que isso? Que bobeira é essa? Que isso, Jordão? Meu santo não me deixa dormir há 1 semana por causa disso. E você tem que fazer um trabalho porque o negócio é sério. Você não vai conseguir ter uma criança. Você não quer ter uma criança? Falei, Jesus, misericórdia. Naquela hora eu tive discernimento de repreender. Eu fui numa amiga, que é vizinha nossa, fui nascida e criada dentro daquela casa, lá que é vizinha nossa, ela é mãe de santa, amiga, fui lá simplesmente para conversar com ela, para tentar entender o que aquele homem falou comigo. E antes de ir para casa dele, eu orei, sabe, do meu jeitinho, lá no ônibus, indo para casa dela, eu liguei para a filha dela, que é minha amiga, e eu falei assim, Deus, por que aquele homem falou aquilo para mim, né? Será que fizeram alguma coisa, né, comigo e tal? Por que aquele homem falou aquilo pra mim? Me dá uma direção, me dá um discernimento. Por que aquele homem falou pra mim? Eu falei, Deus, eu sei que a Vera não serve. Eu falei assim, mas eu vou lá. Me dá só um sinal, Senhor. Pra onde que eu vou? Que caminho que eu vou? Não era cristão, não era evangélico, mas tinha o temor, tinha fé. E fui lá na minha vizinha, fui lá dentro da casa dela, conversei com ela. E aí quando eu conversei com ela, antes disso, quando eu falei com o Jordão, ele comentando comigo ali, né? Eu falei com ele, Jordão, olha só, eu não vou me mexer com isso. Porque eu sei que se eu mexer com isso, eu vou ficar embaraçada. Eu vou ficar aliançada.
não posso mexer com isso. Você tá doida? Quem vai botar a mão sou eu. Eu falei, não, mas o nome quem é que tá dando sou eu. E ele ali insistindo, ficou quase uma semana perturbando a minha mente lá na empresa. Já fez, não sei o quê. E ali perturbando a minha vida. E eu falei, não, Jordão, não se preocupa não, eu vou resolver isso, pode deixar, tô orando. Eu falava assim pra ele, tô orando. E ele ainda debochava da minha cara lá na empresa. Quando eu fui na Vera e conversei com a Vera, eu repeti a mesma coisa que eu falei com a Vera. Quando ela falou assim, Tarsila, falaram pra ele, ou falaram pra mim. Então eu vou ter que jogar. Eu vou ter que jogar pra você, pro Rafael, pra tentar entender o que os santos estão falando pra ele. Aí eu falei assim, Vera, mas eu sei que se eu mexer com isso eu vou ficar embaraçada, entrelaçada. Ela baixou a cabeça e não levantou. Na hora ali eu falei assim, eu não posso me envolver com isso, porque isso vai me entrelaçar e pra sair vai ser difícil. E eu falei, não, Vera, então tá bom, eu vou conversar com o Rafael, vou ver o que a gente faz. Você sabe que eu não mexo com isso, não é minha religião. Ela respeitou ali, sabe? Ela sabe que não é minha religião, ela tipo, nós fomos nascidos e criados ali com os filhos dela, né? São nossos amigos mesmo. E aí ela falou, não, Tarsila, eu entendo, tudo bem, eu sei, eu entendo, mas se você quiser, eu tô aqui. E aí eu vim pra casa, o Rafael já estava ciente do que estava acontecendo, e a gente muito angustiado com isso tudo. Eu fiquei noite sem dormir, foi uma semana sem dormir, com aquela perturbação na mente, por que aquele homem falou isso comigo? Por que aquele homem falou isso comigo? E sem dormir, e aí eu lembro que uma vez acordei na madrugada, né, ali meio, ainda com a mente muito tribulada, perturbada, vim aqui pro sofá, sentei no cantinho onde que o Diogo tá, e aí eu fechei o olho, chorando muito, falei assim, Senhor, por que aquele homem falou aquilo comigo? Por que aquele homem falou aquilo comigo? E aí eu falei, Senhor, me dá uma direção, me dá uma luz. Hoje eu tô uma semana sem dormir, eu tô angustiada, isso tá me perturbando. Fala comigo, Senhor. Eu sei que o Senhor usa seus profetas na rua, eu sei que o Senhor usa seus vasos, seus servos de Deus. Fala comigo, para alguém no meio da rua, Senhor, fala comigo, que eu sei que o Senhor pode fazer isso, se o Senhor quiser falar. Tira isso do meu peito, do meu coração. Por que aquele homem falou isso comigo? No outro dia, eu acordei com o nome de uma amiga, que é a Roberta, na cabeça. Essa minha amiga, ela não é cristã, mas ela ama as irmãzinhas de oração. Então fala com ela, vamos na irmãzinha de oração, ela te carrega. Ela sabe mais do que eu hoje, que sou crente, se duvidar. Ela ama. E aí nisso, eu sempre achei errado, porque eu entendia, nada contra, mas o meu ponto de vista eu sempre achei errado, porque o temor que eu tinha pelo Senhor, eu não podia estar brincando com as coisas de Deus, e lá somente na irmã de oração, receber a oração, receber a profecia, a revelação, e dar as costas como se nada tivesse acontecido, tá? E aí, acabou por ali, né? E amém. Não, eu falava, não vou, não procuro, porque simplesmente eu não posso brincar com as coisas de Deus. E aí eu liguei pra ela, mas naquele momento eu precisava de alguém, algum homem, uma mulher de Deus que falasse comigo sendo instrumento do Senhor. E nós fomos, liguei pra ela me levou numa oração. Pra minha surpresa, esse nosso amigo, ele é pastor, hoje ele não pôde estar aqui conosco, porque a mulher dele, ela faz festa. E eles estão fazendo uma festa de um casamento lá em Petrópolis, eles não puderam estar aqui conosco. Vocês acho que até viram eles aqui, né, da outra vez, né, que é o pastor Vitor, ele é da Assembleia. Foi criado lá com a gente lá no bloco, hoje, para a glória do Senhor, ele é pastor. Nós fomos lá na casa de um outro amigo nosso, que é o Anderson, que abriu a casa dele para ser um ponto de oração ali no bloco. Foi aí nessa oração que eu fui. Lá o Vitor pregou e no final o Vitor entregou uma revelação dizendo: Deus está mandando te dizer que não é para você se preocupar com o que te falaram. Que o que te falaram você não precisa se preocupar. A Jéssica é minha testemunha. Ela estava comigo no dia, ela não estava sabendo o que estava acontecendo. Depois que nós saímos, né, Jéssica? Da casa do Anderson, né, que nós descemos o bloco, sentou todo mundo ali, nós sentamos e conversamos, eu expliquei o porquê que eu busquei aquela oração, o porquê. Ela e a minha amiga Roberta não entendendo nada, porque eu chorei muito, e falou: Deus está mandando te dizer que você não precisa se preocupar com o que aquele homem te falou, que você não vai ter problema nenhum no teu ventre. Você vai gerar, não vai ter problema nenhum no teu ventre. Só que ele manda te dizer
que o tempo e a hora a ele pertence. Que ele não vai te dar de qualquer jeito. Ele vai preparar esse caminho para te dar. E ele mandou você seguir a sua vida. Que no momento certo, você vai entender quando ele estiver entrando no teu caminho para poder mudar. Porque essa criança vai vir para poder mudar a tua história e a história dele. Glória a Deus. Aleluia. E entenda. E ele repetiu, entenda e lembre-se. Entenda e lembre-se. O tempo e a hora a Deus pertence. Glória a Deus. Lá em Eclesiastes diz assim, ó, tudo tem o seu tempo determinado. É verdade. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Glória a Deus. Quando eu falei que Deus tinha as maneirazinhas dele de atrair a gente, né? Ele sabe exatamente aonde mexer para ele te trazer para perto. Ele sabe exatamente aonde permitir situações para ele te trazer para perto dele. Né? Gente, tá? E esse culto de ação de graça, para compartilhar com vocês a bênção que o Senhor nos concedeu. Eu não acredito, Senhor. Já tá grávida. Ele está sabendo junto com vocês. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Maravilha. Ai, que lindo. Falar para vocês, irmãos. Mistério de Deus. Tudo tem o seu tempo determinado. Aleluia. E há tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Tive que manter em segredo. Perguntando, mas qual é o propósito? Eu falei, não quer falar, amém. Todo mundo perguntou. E perguntaram, é teu aniversário? Eu falei, não, meu aniversário é só em dezembro. O aniversário do Rafa já passou. Eu não tinha como deixar de dar um curso de ação de graça e compartilhar com todos vocês nesse momento. Graças a Deus. Porque o Senhor preparou tudo. E eu, há pouco tempo atrás, de um mês para trás, eu dobrei meu joelho e falei assim, Senhor, esse tempo não chega nunca. Esse tempo não chega nunca. Né? Já estamos na tua presença. Já estamos na tua presença. O Senhor tem feito grandes coisas. O que está faltando, Senhor, para a gente mudar? Será que a gente não está te agradando? Né? Não está fazendo as coisas certas? O que precisa mais para a gente mudar, Senhor? Senhor nos abençoar. E o tempo passou. Nós esperamos com paciência no Senhor. Tentei não me manter ansiosa diante disso tudo. Quando eu parei de tomar o remédio há 2 anos atrás, exatos em agosto, nós decidimos o que viesse acontecer com a minha perna, comigo. Quando nós aceitamos Jesus, eu falei com ele. E aí? Agora? Não tem como entrar em plano? É inviável entrar em plano de saúde, não tem como nos tratar mais, mas nós estamos servindo a um Deus tão grandioso e poderoso que está na mão do Senhor, está na mão do Senhor. E aí, vamos parar de tomar o remédio, vamos tentar e vamos deixar o Senhor trabalhar. O Senhor falou que vai fazer, ele falou que eu não vou ter problema nenhum, então se problema nenhum é problema nenhum. A perna, de gerar, nada. Graças a Deus. Nada, e ali eu confiei, nós confiamos no Senhor. Há 2 anos atrás eu parei de tomar remédio, a gente estava vindo tentando, né? E para a honra e glória do Senhor, o Senhor nos permitiu essa bênção. Ele vai falar. Permitiu falar, e agora eu passo. Deixa eu falar. Ai, papai. Tem que agradecer, que
Eu não sou o que falar. Agora você tá Rafa, agora você tá sabendo o propósito Você não de ação de sabia, graças. não sabia, Rafa. Você falou que era de quê? Porque então, tem. A gente é tão grato ao Senhor que a gente não É. tem motivo para poder dar um culto de ação de graça assim específico. Mas você acha que é muita coisa? Você acha? Fala. Aí como eu já estava falando de Salmo, eu tenho um salmo que eu gosto muito, que é Salmo 116, versículo 12. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem Aleluia. concedido? E essa é mais uma prova de que Deus faz. E tem muita coisa que a gente faz. A gente acorda, a gente dorme, a gente trabalha, mesmo que não seja o melhor trabalho, a melhor casa, o melhor carro, e até a melhor família, que tem família que é complicado, mas você tem uma família, você tem que agradecer a Deus todos os dias. Tem coisa que a gente pode fazer para Deus, e o que a gente pode dar para Deus se Deus é dono de tudo? Não cai uma folha se Deus não permitir. Mas tem uma coisa que agrada o coração de Jesus, é a gratidão. É isso que nós estamos fazendo assim, agradecer a Deus por tudo. Eu só tenho a agradecer a Deus, porque eu, como o Proibido sempre fala, nós temos uma história, todo mundo aqui tem uma história. E eu sei de onde ele me tirou, e pra lá, enquanto ele permitir, não volto mais. Você vê o Rafael hoje conversando, brigando, o Rafael antigamente não brigava, não ria, não brigava, o Rafael só brigava, é complicado. Mas eu sempre falava, você tem pessoas que têm problema, você briga. Agora, a pessoa que tem problema e é problemática, você se afasta dele. Eu era cheio de problema e mais problemático. Eu era desse jeito. Mas graças a Deus, a misericórdia. Eu quero agradecer muito a Deus, vou continuar sempre grato a Deus até o resto da minha vida. Agradecer a presença de todos. Eu acho que alguém já sabia aqui, você já sabia. Tem que ter uma cúmplice. Tem que ter uma cúmplice. Já de revelação. Vai ter. Estou preparada para isso. Amém. Você, assim como o nosso pastor é um homem para ser seguido, um exemplo a ser seguido, você também é uma pessoa que também é referência naquele altar. Amém. Continua abençoando. Aleluia. Belinha também está ali, você tem muito apreço pela sua pessoa. Tá? Deus continua abençoando cada um aqui, cada família aqui representada. Só isso. Muito obrigado. Amém.